Agora, para a nossa revisão de português, hoje nós vamos estudar encontro vocálico e consonantal, dígrafos e notações léxicas. Só para refrescar a memória de vocês, hein? O que é encontro vocálico? É a união de duas ou mais palavras numa mesma palavra. Isso aí a gente determina de encontro vocálico. Por exemplo, quando eu tenho a palavra cadeira, olha só a vogal E e a vogal I juntas. Então, aí já é um encontro vocálico. Eu tenho a palavra queijo, o E, o I e o U juntos. Mangueira, olha só as vogais juntas. Assim também na palavra ciúme, irmão, leite, biscoito e muito. Então, quando nós temos duas ou mais vogais numa mesma palavra, nós determinamos de encontro vocálico. Os encontros vocálicos, eles podem ser classificados em três: ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é quando há duas vogais na mesma sílaba. Olha só, para a gente poder classificar, a gente tem que primeiro separar a palavra. Eu tenho aqui a palavra madeira. Olha só a separação da palavra madeira. Madeira. Ficaram aí na mesma sílaba duas vogais juntas. E ditongo vem de dois. Então, quando há duas vogais juntas, nós chamamos de ditongo. E o tritongo é quando há três vogais numa mesma sílaba. Por exemplo, a palavra saguão. Olha só a separação da palavra saguão. Ficou o U, o A e o O juntos, três vogais. Tritongo vem de três. E hiato ele é um pouco diferente. É quando eu tenho o meu encontro vocálico numa palavra e vou fazer a separação. E quando eu vou fazer a separação, as vogais que estavam juntas, elas se separam entre as sílabas. Por exemplo, a palavra saúde. Olha como eu separo a palavra saúde. O U, ele fica sozinho e ele estava junto do A. Quando acontece isso, eu chamo de hiato. E encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes numa mesma palavra. É parecido com o encontro vocálico, só que é de consoantes. São o B, o C, o D, não é isso? Olha só os exemplos que eu trouxe para vocês. A palavra prato. Quais são as duas consoantes que estão juntas, sem a vogal entre elas? O P e o R. Na palavra livro, eu posso observar aí duas consoantes juntas, que é o V e o R. A mesma coisa aí na palavra concreto. Olha quantas consoantes eu posso observar. Três consoantes juntas. Praça, da mesma forma. E crime, também da mesma maneira. O C e o R juntos. E os encontros consonantais, eles podem também ser classificados em separáveis e inseparáveis. Separável é quando nós separamos as sílabas de uma palavra e aquele encontro consonantal, ele se separa entre as sílabas. Então, nós chamamos ele de separável. Por exemplo, na palavra martelo, olha só, eu tenho aqui o R e o T juntos. Aí eu vou fazer a separação da palavra martelo. Ficou mar-te-lo. O R e o T se separaram. Então, esse encontro consonantal, ele é chamado de separável. Inseparável, aí já é o contrário. É quando eu vou fazer a separação das minhas sílabas e eles permanecem juntos na mesma sílaba. Na palavra Brasil, olha só o B e o R, eles não se separaram. Na palavra cravo, o C e o R não se separaram. Por isso, eu os chamo de encontros consonantais inseparáveis. Agora nós vamos revisar aqui um pouquinho de dígrafos. Dígrafos são duas letras que possuem o mesmo som. E nós podemos aqui destacar os dígrafos. Quais são os dígrafos? RR, SS, LH, SC, NH, QU, GU, CH e XC. Estudem direitinho para não esquecer nenhum. Tem 10 dígrafos aqui. Olha só algumas palavras com o uso dos dígrafos que eu trouxe aqui para vocês. A palavra palha, o L e o H. A palavra ninho. Quais são os dígrafos? O N e o H. Na palavra nascer, o dígrafo vai ser o S e o C.
E na palavra queijo, vai ser o Q e o U, porque dígrafos são duas letras que têm apenas um único som. Quando eu vou pronunciar a palavra queijo, eu não falo coejo, eu falo queijo. Então, aí eu posso observar que na pronúncia dessa palavra há apenas um único som para duas palavras. A mesma coisa em guerra, carro, chuva e pássaro. Agora nós vamos revisar um pouquinho aí de notações léxicas. Vamos lembrar, notações léxicas são sinais acessórios que servem para auxiliar a pronúncia das palavras. São notações léxicas os acentos agudo, circunflexo e grave, o tio, a cedilha e o hífen. Prestem bastante atenção, vamos lá. E claro que cada um desses sinais gráficos, eles possuem funções específicas. Dentre as funções, nós podemos destacar a função do acento agudo, que ele é usado para indicar uma pronúncia mais aberta naquela sílaba ali em que ele se encontra. E ele também vai determinar a sílaba tônica. Olha só algumas palavras aqui com o uso do acento agudo: jacaré, gráfico, sofá, míope, álbum, líquido, vírus, fácil, plástico e baú. Então, quando eu tenho ali o acento agudo naquela sílaba, eu já vou determinar essa sílaba com uma sílaba mais forte, mais alta, a sílaba chamada tônica. E ele também vem para indicar um som mais aberto. E o acento circunflexo, olha só, o acento circunflexo ele é usado para indicar que a vogal ela deve ser pronunciada de maneira mais fechada, já ao contrário do acento agudo. No acento circunflexo, também nós podemos observar a definição da sílaba tônica. Então, aquela sílaba que possui o acento circunflexo, ela também vai ser a sílaba mais alta. Olha só as palavras aqui com o acento circunflexo: robô, ambulância, ônibus, você, metrô, bambolê, estômago e dinâmico. Vamos revisar agora o acento grave. O que é acento grave? É aquele tracinho que é o contrário do acento agudo. O acento grave na nossa língua, ele vem sempre sobre a vogal A. Quando nós temos a união de duas letras A, tendo a função de preposição e a outra de artigo. Por exemplo, eu quero aqui resumir a minha frase. Eu tenho a frase: fui para a Europa. O para é preposição e o a é artigo. Aí eu vou juntar: fui à Europa. Então, quando eu faço a união de um artigo com uma preposição, eu preciso fazer o uso do meu acento grave. A mesma coisa aqui na segunda frase: dei uma boneca para a menina. Como é que vai ficar com o uso do acento grave? Dei uma boneca à menina. E o tio? O tio é aquela ondinha, né, que a gente observa em cima das vogais. Ele vem sempre sobre a vogal A e também a vogal O. E ele também serve para indicar que essas vogais elas devem ser pronunciadas com a ressonância mais nasal, aquele som mais fechado. Olha só as palavras com o uso do tio: coração, feijões, mãe, união, anões, situação, pão e ações. E a cedilha nós encontramos ela sempre abaixo da letra C. E ela se faz necessária quando o som da letra C é semelhante ao da letra S. Então, quando nós usamos a cedilha, nós já transformamos o som da letra C para o som da letra S. Olha só algumas palavras com o uso da cedilha: bagunça, açúcar, cabeça, confiança, discrição, diferença, justiça e crença. E o hífen? Qual é a característica do hífen? No nosso vocabulário, nós usamos o hífen para funções como separar as sílabas. Olha só esse exemplo da palavra borboleta. Eu usei o hífen para fazer a separação dessas sílabas. Ele também serve para unir as palavras compostas. Por exemplo, guarda-chuva, criado mudo e bem-estar. E ele também serve para ligar os pronomes oblíquos ao verbo. Por exemplo, quando eu falo a palavra prepará-la, o pronome oblíquo é o leu-ia. Então, eu fiz aqui a união desse verbo com o pronome oblíquo. Detê-lo, deitei-me e vamos lá. Essa foi a nossa revisão de português.
Eu venho aqui com mais conselhos para vocês. Nós vamos seguir o mesmo método que ontem. Se preparem, deixem o cabeçalho já prontinho, com lápis de borracha na mão. Posicionem a câmera onde eu possa ver vocês e o caderno. Lembrando, mamãe e papai que não podem ajudar nas respostas. Beijo, vejo todos vocês lá.